Será que a gente está chamando tudo de homofobia? Esse é um vídeo polêmico, difícil, que vai exigir um pouco de raciocínio mais complexo. Então eu peço que antes de você sair despejando hate no comentário, xingando todo mundo e me chamando de homofóbico, vai até o fim. Se você discordar dessa ideia que eu vou apresentar aqui, eu tô super aberto pra gente dialogar, porque esse não é um vídeo pra fechar conclusões, mas é um vídeo pra abrir pensamento e refletir algumas coisas, certo? Bom, então, eu primeiro vou tentar explicar um pouquinho o que é homofobia, mas eu quero aprofundar essa questão para uma outra questão que é: será que a gente está chamando qualquer coisa de homofobia e ao fazer isso, a gente está diminuindo a força da palavra e a força política desse termo homofobia? Vem comigo, esse é um vídeo um pouco mais complexo, mas vamos devagar que junto a gente chega lá, tá bom? Então bora! Segundo o site Politize, eles têm uma definição de homofobia que eu vou ler aqui para vocês. Eles falam assim: a homofobia pode ser definida como uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais, também conhecidos como grupo LGBT. É desse lado aqui? Então, desse lado aqui, eu vou colocar isso escrito pra vocês, quer dizer, a Ana já vai ter colocado isso escrito aqui pra vocês, e aí eu vou colocar algumas coisas aqui. Bom, mas a primeira coisa é que, se vocês pensarem, a própria ideia de homofobia é uma ideia ampla, né? Aversão, repugnância, medo, ódio, preconceito, e aí tá tudo no mesmo balaio. Bom, e aí a gente vê, nos últimos anos, notícias como essa aqui, Ana, a notícia aqui, que tá dizendo lá, né, o Rodolfo, que era aquele cara do BBB, foi homofóbico porque ele disse que as bichas eram mais divertidas. Segura aí, eu não tô dizendo nem que ele é, nem que ele não é homofóbico, tá? Mas eu quero, pra gente avançar, fazer uma reflexão com vocês, pra vocês entenderem qual é o meu ponto e, de novo, a gente pensar junto. Bom, qual é o nome que você daria pra isso aqui? Você diria que isso aqui poderia ser chamado de incêndio? É um palito de fósforo pegando fogo. Tá, mas por que tem fogo? Dá pra chamar de incêndio? Bom, vamos lá. E que nome você daria pra isso aqui? É um computador pegando fogo. Tem fogo. Mais fogo do que no fósforo. Dá pra chamar isso aqui de incêndio? E olha que coisa interessante. Essa primeira foto aqui, o fósforo, ele é um Você pode usar isso aqui para começar um incêndio, né? Mas você já tentou ligar um fósforo, né? Você às vezes tem que ligar 3 ou 4 para conseguir fazer uma coisa pegar fogo, tá bom? Essa outra imagem aqui, ela tem mais fogo. Talvez fique mais fácil você começar um incêndio com esse computador aqui. Mas já dá para dizer que isso aqui é um incêndio? Bom, vamos para mais uma. E essa imagem aqui? Bom, agora a gente está falando de muito mais fogo, né? Muito mais letal. Um carro pegando fogo. Esse carro aqui, dá para chamar de incêndio? Olha em volta, né? Será que esse foco de fogo vai se alastrar? Será que dá para dizer que isso aqui é um incêndio? E por último, essa imagem aqui. E agora? Você chamaria isso aqui de incêndio? Puta, mas a imagem anterior do carro tem bastante fogo, mas de todas essas imagens, percebe que essa aqui é aquela que realmente a gente pode falar, não, isso é um incêndio? As imagens anteriores, talvez a gente até possa dizer que tem ali um começo de incêndio, a gente possa dizer que pode virar um incêndio, mas será que dá para chamar todas as imagens de incêndio? Se eu ligo pra você e falo, meu, tem um incêndio aqui na minha casa, o que você vai imaginar? Você vai imaginar isso aqui, isso aqui, isso aqui ou isso aqui? Eu imagino que você vai imaginar algo mais parecido com essa imagem ou com essa imagem aqui. Mas, se eu falar pra você que tem um incêndio na minha casa e a gente tiver uma imagem como essa aqui, você vai ficar frustrado, vai achar que eu sou dramático, vai falar, mano, você disse que tinha um incêndio na sua casa e só tinha isso aqui?
Outra coisa, né? Pega essa imagem aqui. Isso aqui é uma fogueira. Uma fogueira é um mini incêndio. Quer dizer, você pensa num incêndio numa floresta e pensa nisso aqui. Por que tem fogo? E por que é madeira? Dá pra dizer que é incêndio? Quer dizer, os elementos estão lá, mas não é incêndio. Vocês devem estar sabendo onde eu quero chegar. Quando a gente chama tudo de incêndio, a gente descredibiliza a própria palavra incêndio. Ou a gente descredibiliza a gente mesmo. Eu vejo muitos movimentos, e sou a favor deles, logo diga-se de passagem, de tentar criminalizar a homofobia, né? Ter uma lei específica só para homofobia. E eu acho que a gente tem que ter lei mesmo. Mas a minha questão é, muitas vezes a lei não consegue avançar porque no imaginário social tudo é homofobia. A gente acha que quando a gente fala de... As pessoas acham que quando a gente quer criminalizar a homofobia, a gente quer criminalizar isso aqui. Um cantor falando que gays são engraçados. Quando, na verdade, a gente quer criminalizar isso aqui. E isso aqui. Quando a gente fala de homofobia, a gente está falando de pessoas que estão morrendo todos os anos. A gente tem dados do Grupo da Bahia, como esse aqui, que vão dizer pra gente do tanto de gente que morre todos os anos por crime de ódio. Eu tô falando aqui de homofobia, mas a gente poderia falar também de transfobia. Vi hoje no TikTok uma menina falando assim, a notícia era... Essa eu não vou conseguir achar pra colocar aqui, porque no TikTok é terra de ninguém, né? A gente não consegue encontrar. Mas dizia assim, a matéria era, mulheres são responsáveis por 98% do uso de produtos vaginais. E aí a pessoa falou, isso é transfobia, porque mulheres não, pessoas com vagina. Meu Deus, se a gente chamar tudo de transfobia, o que a gente faz com notícias como essa aqui? Percebe que tem uma distância muito grande entre uma pessoa entre uma notícia chamar de mulheres e alguém ser esfaqueado por conta da sua condição? Importante dizer, eu não estou dizendo que quando alguém te chama de viado na rua, isso não seja preconceito, isso não tenha que mudar. Mas a minha questão aqui é, será que dá para chamar tudo de homofobia? Será que dá para dizer que uma pessoa que não se sinta confortável em ver dois homens se beijando, ela é homofóbica? Quer dizer, talvez ela seja preconceituosa, ou talvez ela nem tenha aprendido sobre nada disso. De novo, eu não tô passando pano pra gente homofóbica aqui, porque eu acho que existem muitas pessoas. Mas eu recordo que eu mesmo tinha muitos preconceitos contra a própria classe, contra a própria comunidade, e eu precisei trabalhar isso em mim. Imagina se lá atrás, quando eu, um homem gay, tinha esses preconceitos, alguém tivesse me cancelado por eu ser homofóbico. Além de eu não ter aprendido, de eu não ter a chance de aprender nada, eu teria raiva mesmo. Aí sim, eu desenvolveria ódio da comunidade gay. Eu estava atendendo um paciente esses dias e ele estava dizendo de como o pai dele era homofóbico e tinha rejeitado ele. E a fala do pai dele tinha sido, filho, eu não consigo ainda ver você com outro macho. Eu quero te ver, mas eu não consigo ainda com o seu namorado. Ele está rejeitando aqui o filho. É uma questão, né? Porque ele diz, eu quero te ver, só que eu não consigo ainda ver você com outro homem. Ele está sendo homofóbico, ele quer que o filho dele morra, ele quer esfaquear o filho dele, ele quer que... Ou ele está contando de uma fragilidade dele que é, eu ainda não dou conta. Talvez ele dê daqui 1 ano, daqui 10, eu não sei. A gente tem trabalhado essas relações, mas percebe que quando eu chamo tudo de homofobia, eu pego isso aqui e comparo com isso aqui, como se fosse a mesma coisa? Será mesmo que um fósforo pegando fogo é tão letal como um incêndio? Será que a gente precisa criminalizar tudo? Qual que é a parte que a gente precisa criminalizar e a parte que a gente precisa ensinar, trabalhar, promover encontro, percebe? Eu, sinceramente, não tenho respostas. Eu não sei se a gente tem que mesmo dar um outro nome, chamar, talvez, essas coisas menores, que são como um fósforo, de preconceito e coisas maiores de homofobia, ou se a gente tem que chamar de crime de homofobia, mas a minha reflexão aqui, e eu falo muito para homens gays, pra gente pensar junto será que ao usar a palavra homofobia para se referir a tudo, a gente está
tendo um ganho para nossa comunidade? Será que separar não poderia beneficiar a gente? Será que acusar as pessoas que ainda têm preconceitos contra a homossexualidade, categorizar elas como homofóbicas, traz elas para perto? Será que toda pessoa que tem preconceito contra a homossexualidade é homofóbica? Será que toda pessoa que não se sente confortável em ver dois homens se beijando tá pronta para esfaquear dois homens? Ah, Caio, mas isso é o início. Eu concordo. Eu concordo que isso aqui pode virar isso aqui. Só que eu também concordo que isso aqui você pode lamber o dedo e só apagar. Quer dizer, existem pessoas que estão sendo taxadas de homofóbicas que com 2 ou 3 conversas ou com 2 ou 3 relações mais de perto, elas poderiam virar aliadas. E existem pessoas que precisam ser presas. Será que a gente está botando todo mundo no mesmo balaio? De novo, talvez você esteja ficando com raiva de mim vendo esse vídeo, mas respira. Porque eu não tô falando seja assim ou seja assado, eu tô tentando refletir com vocês como que a gente está lidando com esses termos. E será que esse é o melhor caminho? E se esse não for o melhor caminho, qual seria um outro caminho? Eu queria muito ouvir vocês, ouvir o que vocês têm para pensar, o que vocês têm para dizer sobre isso. Então, um beijo para vocês e vejo você na próxima. Tchau, tchau.